Graça e paz, abençoados. Glória a Deus pela vida de vocês. Beijo carinhoso. Vamos cantar um pouco, vamos louvar um pouco, abençoados. Louve comigo. O perfeito amor é um dom supremo. O perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Deus é amor e Deus lança fora todo o medo, abençoados. E o perfeito amor é um dom supremo, o perfeito amor de Deus, um dom gratuito de Deus, pela graça sois salvos, abençoados. Isto foi o perfeito amor de Deus por nós, amém? Isso é um dom irrevogável. Glória a Deus pela vida de vocês, o perfeito amor lança fora todo medo. Deus é amor, Deus é amor. Pai, eu te louvo e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o ressuscitado. Nos conduz nessa obra, Pai. Nos conduz com o seu entendimento, com o seu amor, com a tua sabedoria. Pai, eu posso ministrar, porque sou o anjo enviado para realizar isso. Está escrito em sua palavra. Somos anjos ministradores da sua palavra. Eu fui enviada, Pai, para enviar a palavra da graça, a palavra da salvação. Mas sem ti eu nada posso fazer. É o Espírito Santo de Deus que leva. É o Espírito Santo de Deus que traz. É o Espírito Santo de Deus que pega. É o Espírito Santo de Deus que faz a obra. É o Espírito Santo de Deus que tira as pedras. Tudo é o Espírito Santo. Tudo é o seu mover, Pai. Sem ti eu nada posso fazer. Revele a tua graça e hoje nós vamos precisar, Pai, que o Senhor seja o nosso intercessor. Senhor Jesus, hoje nós vamos precisar que o Senhor seja o nosso intercessor. Como sempre em todas as ministrações, Pai. Hoje terá revelações, Pai. E o Espírito, os filhos do Senhor, precisam saber das suas revelações, daquilo que o Senhor já fez aqui na terra, daquilo que o Senhor já fez no céu. Oh Pai, grande és tu, poderoso para fazer. Eu nada posso fazer, sem o Senhor eu não posso fazer nada, eu sou um vaso de barro, Pai. Eu vou ministrar a sua palavra e nos dê o seu entendimento para a tua glória, Pai. E tudo será feito para a tua glória. Nos revele, Pai, a tua palavra, nos traga a tua revelação, Pai. Em nome do Senhor Jesus, o Cristo ressuscitado, eu oro, Pai. Sem ti eu nada posso fazer, eu não posso trazer a revelação. Faça por eles, Pai, aquilo que eu não posso fazer. Faz para eles, Pai, pelos meus irmãos. Faz, Pai. Só tu és Deus poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos. Só tu tens o poder para agir. Só tu, Pai, tem o poder para fazer. Eu não. Faça isso, Pai, para que minha obra não seja em vão no Senhor, e eu te louvarei de todo o meu coração. Grato ao Senhor eu sou, em nome do Senhor Jesus, o Cristo, o ressuscitado. E todos digam amém, amém, igreja? Então vamos lá, abençoados. Está feita a nossa oração, para que a graça de Deus lhes seja revelada, abençoados. E as pedras, alô, tema, as pedras sendo retirada, oh glória a Deus. Tema, as pedras será retirada, o abençoados. E o Senhor Jesus será o nosso intercessor. A ele será dada toda a glória, o abençoados. E é assim, eu estava lendo e o Espírito Santo veio com essa palavra. E as pedras precisam ser retiradas. E as pedras têm que ser retiradas. E as pedras, confesse, abençoados. Confesse com sua boca. Confesse. E as pedras será retirada do caminho. Amém? Para que o propósito de Deus seja cumprido em sua vida. Alô, abençoados, a palavra profética deste ano. Você é o propósito
de Deus. Amém, igreja? Então vamos lá, abençoados. Atos, abre as suas Bíblias aí em Atos 19. Vamos ter aqui uma leitura extensa. Eu vou ler. Eu vou ler aqui até onde o Espírito Santo me disse para mim ler, o abençoados. E a leitura é um pouco grande, mas eu vou ler um pouco rápido, né? Então, vou parar aqui em alguns versículos, né? Conforme o Espírito Santo vai nos ensinando. Alô, abençoados, tivemos aí um estudo muito importante no domingo, não é? Oh, glória a Deus, domingo. Domingo foi que dia? Oh, vamos verificar aqui, deixa eu abrir meu calendário. Domingo foi dia... domingo, fevereiro, nós estamos hoje, dia 22 de fevereiro. Domingo foi dia 20. Então, tivemos aí o tema tá lá no Ministério Graça e Apostolado, vai lá na playlist, viu, abençoados? Coloca coloca lá o tema, não é? Paracletologia, a doutrina que estuda o Espírito Santo. Vai lá na playlist que terá o segundo capítulo lá, viu, abençoados? Segunda parte lá, tá bom? Mas então o Espírito Santo, ou abençoados, alô? O Espírito Santo, ele chama. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo envia. Eu sou uma enviada, um Espírito enviado para ministrar a palavra aos gentios, que somos nós. Ele se manifesta. Ele se manifestou com esse tema, tirando as pedras. E ele tira as pedras para cumprir o seu propósito. Ele guia, João 16:3, não é? Ele guia, ele que ministra, abençoado, ele guia-nos à verdade. Ele ensina, alô, ele nos ensina, tudo é o Espírito Santo, abençoados. João 14:26. Então, tudo é ele, se não for por ele, abençoados. Tem uma palavra profética no domingo, dia 20 de fevereiro de 2022, no final do culto, o apóstolo Marcos Gomes disse, e o Espírito de Deus, ele vai tirar o espírito de timidez e colocar o espírito de ousadia. Alô? Ele vai tirar o espírito de timidez e colocar o espírito de ousadia. Ele vai tirar um e vai colocar o outro. E eu serei testemunha dessa palavra profética que o Espírito Santo disse ao apóstolo Marcos Gomes, o homem de Deus, o homem enviado de Deus para pregar a graça aos gentios, apóstolo, mestre e evangelista, pastor, profeta, com as 5 unções que Deus deu a ele. E eu serei a segunda testemunha, ele já tem uma, e eu serei a segunda testemunha dessa palavra profética. Eu, Maria, por fé, eu recebo essa palavra profética na minha vida. Espírito Santo de Deus, se há timidez de mim, tire esse espírito de timidez e coloca o seu espírito de ousadia. Eu recebo essa palavra, abençoados, por fé. Então vamos lá, vamos ler aqui em Atos 19, não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, será o tempo que o Espírito Santo de Deus quiser, porque tudo é Ele, amém, abençoados? Então, Atos 19, vamos aqui para o verso 1. Enquanto Apolo estava em Coríntio, Paulo
tendo passado pela estrada do interior, chegando a Éfeso, ali encontrou alguns discípulos. 2. E perguntou-lhes: recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? Respondeu eles: não, nem sequer ouvimos que existia o Espírito Santo. Alô, dia 12 e 13 de março teremos uma grande festa para a glória de Deus, onde Ele se manifesta. Alô, o Espírito Santo se manifesta. 3. Tornou-lhes ele: em que foste batizado então? Responderam: no batismo de João. 4. Paulo disse: certamente João vos batizou com batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus. Quando ouviram isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus, impondo-lhe as mãos. Eu não vou explicar tudo, tá bom, abençoados? Os que eu estou passando é porque não é o meu assunto, tá? Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre ele, 12 e 13 de março. Impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. E eram ao todo uns 12 homens. Terá mais. 12 e 13 de março, terá mais em nosso ministério, MGA. Ministério Graça e Apostolado. Verso 8. Paulo entrou na sinagoga e falou ousadamente. Paulo entrou na sinagoga, na igreja, e falou ousadamente por 3 meses, debatendo, convencendo a respeito do reino de Deus. Eu vou repetir isso aqui, abençoados. Verso 8, Atos 19. Vou grifar, pega suas canetas aí, para vocês depois lerem nas suas Bíblias e o Espírito Santo falar com vocês, o Espírito Santo testificar a palavra com vocês. Romanos 8, ele testifica com o Espírito. Ele testifica com o Espírito. Você é um Espírito com o Senhor. Você é o Espírito de Deus. Você é o Filho de Deus. Atos 19, 8. Vou repetir. O Espírito Santo quer que eu repita? Paulo entrou na sinagoga, Paulo entrou na igreja e falou ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. A respeito do reino de Deus. A respeito do reino de Deus. 9. Alguns deles, porém, resistiram. Quantos não estão resistindo ao Cristo, ao ressuscitado? Alguns já com a graça revelada. Alguns já tendo o entendimento da graça. João 14, 26. Ele ensinará vocês. Ele vos guiará em toda a verdade. João 16, 3. Ele chama, ele fala. Quem, Maria? O Espírito Santo. Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão.
se recusaram a crer e ainda falando mal. E ainda falando mal, chamando nós de herege, porque a salvação é pela graça e nós não queremos em obras mais, nem batismo, nem jejum, nem campanha, muito menos campanha e corrente, que é obra do homem. Não é o nosso assunto, não é o meu assunto, não é o nosso assunto agora. Amém, abençoados? Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles. Alô? Então Paulo é obrigada a afastar-se destes que falam mal do Cristo, que não creem na crucificação do Cristo, que não creem na cruz depois, que não creiam na salvação, que não creiam na salvação. Eles creem na salvação, mas eles creem que tem que fazer. Então, Paulo, muitas das vezes, é obrigada a sair do meio destes para prosseguir o seu caminho, revelando a graça, porque a Paulo já foi revelado a graça. Alguns deles, porém, resistiram e se recusaram a crer, falando mal do caminho perante a multidão. Então Paulo afastou-se deles. Paulo afastou-se deles. Levantou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Alô, abençoados, alô. Levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias na escola de Tirano. Alô, oh. Olha a revelação para mim, para você. Paulo afastou-se deles. De quem, Maria, Paulo afastou? Daqueles que não criam no Cristo ressuscitado. Paulo afastou-se deles, levou consigo os discípulos. Alô? Levou consigo os discípulos que criam na pregação do apóstolo Paulo. Paulo levou consigo os discípulos e passou a ensinar todos os dias. Paulo ensinava todos os dias. Eu recebo essa palavra, Senhor. Então, abençoados, às vezes o Filho de Deus, ele só quer ir um dia para a igreja. Só quer pegar a Bíblia uma vez por dia. Mas olha Paulo. Paulo ensinava todos os dias. 10. Durou isso 2 anos. De modo que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, tanto judeus como gregos. Hoje não tem mais judeus e gregos na nova aliança, não é, abençoados? Tudo é um povo de Deus, salvo pela graça de Deus. 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Alô? 12 e 13 de março. Milagres. Sinais e prodígios teremos dentro daquele ministério. A vida de muitos terá um marco. 12 e 13 de março, abençoados, em nossa igreja. E eu tô crendo por fé que o Espírito Santo de Deus
se manifestará com gemidos inexprimíveis, assim como está escrito, em muitos. E as suas vidas serão transformadas. Venha, abençoados, venha, para que sua vida seja transformada, assim como a minha está sendo. Alô, assim como a minha está sendo, para a glória de Deus. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. E Marcos Gomes, com certeza, vai impor suas mãos. Usado um homem de Deus que será usado para fazer tal evento. Um homem de Deus que será usado pelo poder do Espírito Santo para fazer tal obra. Marcos Gomes quem vai curar? Não. Marcos Gomes que vai Marcos Gomes será usado com o poder do Espírito Santo. Alô, Deus deu poder, dons, deu um pouco do seu poder, de dons a homens para curar, não é? Deus é quem cura, mas Ele usa homens. Amém, abençoados? Deus é quem cura. Alô, o apóstolo Marcos Gomes, ele não cura ninguém. Quem cura é Deus. Assim como os objetos não curam ninguém, ou abençoados, nem a água, nem o pão, nem isso não santifica ninguém, nem o vinho que você toma no novo pacto, não. Bom, vamos continuar, abençoados. Aos pouquinhos vocês vão entender. Atos 9, né? 19. Atos, capítulo 19, verso 11. E Deus, pelas mãos de Paulo, fez milagres extraordinários. Mas Paulo não está mais aqui para impor a mão em ninguém, abençoados. Mas o apóstolo Marcos Gomes está. E ele será um homem de Deus usado, amém, abençoados? Com os dons que Deus deu a ele, amém. 12. De sorte que até lenços e aventais eram levados do seu corpo aos doentes e às enfermidades. Os deixavam e os espíritos malignos saíam. Alô, abençoados? Alô? Vocês não precisam levar lenços e aventais e objetos pessoais de vocês. Não, na nova aliança não é assim, abençoados. Alô, você só precisa ir. Alô, você só precisa ir crer. Você só precisa ir. Você só precisa crer na manifestação do Espírito Santo. Você só precisa crer que ele se manifesta. Você só precisa crer que ele fala. Alô, não precisa levar os seus objetos pessoais. Amém? Na nova aliança, no novo pacto, não é assim. Vai ruminando aí, vai pensando aí enquanto eu acho aqui uma palavra que o Senhor, ele me disse. Atos 8, 34. E respondendo o eunuco a Felipe, disse. Rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si
mesmo ou de algum outro. Então, Felipe, abrindo a boca e começando nessa escritura, lhe anunciou Jesus. Eu penso, abençoados, que não é essa, Atos 8:34. Penso que não é esse que eu quero ler. Eu vou voltar aqui, vou parar um pouco, vou voltar com a graça de Deus, que Ele nos guiará em toda a verdade. Com a graça de Deus, que é Ele quem nos ensina. Vamos lá, abençoados. Atos, vou voltar aqui. Atos 8. Se eu não achar, eu vou... Achei, graças a Deus, glória a Deus, obrigada, Senhor. Achei o que eu queria, abençoados. É Atos 9, graças a Deus, obrigada, Espírito Santo, porque sem o Senhor eu não posso fazer nada. Obrigada, Espírito Santo de Deus, obrigada. Atos 9. Está aqui, abençoados. Verso 32. Passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos. Alô, passando Pedro, apóstolo Pedro, passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos. Alô, nós somos santos e irrepreensíveis diante de Deus. Alô, abençoados, estamos diante de Deus, estamos diante da sua palavra, estamos diante da sua ministração de Deus. Verso 32, Atos 9, verso 32. Passando Pedro por toda a parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. 33. Encontrou ali certo homem paralítico chamado Enéas, que havia 8 anos. Alô, Enéas tinha 8 anos que estava em uma cama. Verso 34. Disse-lhes Pedro, Pedro, um homem usado por Deus. Pedro com algumas heresias, sem a graça revelada de Deus, mas Pedro, um homem de Deus. Amém, abençoados? Um homem usado. 34. Disse-lhes Pedro, Enéas, Jesus Cristo. Alô, não é o homem que cura, nem o seu apóstolo, nem o meu, nem um copo com água, nem o jejum te santifica, nem a ceia, nem o vinhozinho lá que você toma, o pãozinho, isso não te santifica. Nós somos santos, eleitos por Deus, já pela graça de Deus. Em Cristo, Ele nos fez santos. Amém, abençoados? Amém? Tá entendendo a palavra, abençoados? Tá entendendo que você é uma ovelha, um filho de Deus? Tá entendendo? 34. Disse-lhes Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma a tua cama. Imediatamente ele se levantou. Alô? Ele não levantou, ele não levou a cadeira de roda dele, abençoados, na igreja. Alô, ele não levou a carteira profissional dele na igreja, para ele poder arrumar um emprego. Alô? Ele não levou a carteira profissional dele para ser ungida e você arrumar um emprego. Abençoados. Você não deve, hein? Você sendo um filho de Deus, você não deve ficar na igreja atrás de pães e peixes que Jesus pode te dar. Alô? Imediatamente ele se levantou. Ele creu, não é? Alô? Ele creu que Deus podia curar. Ele creu que Jesus podia curar ele. Ele creu na palavra
profética. Ele creu naquele homem que estava sendo usado por Deus, Pedro. 35. Viram-no todos os que habitavam em Lida, todos os que estão aqui. Nesse dia 12 e 13 de março, quando vocês forem ao MGA, se vocês forem, serão levados pelo Espírito Santo. Amém, abençoados? Vocês serão curados, abençoados. O Espírito Santo vai se manifestar em vocês. E eu creio, por isso falei. 35, verso 35. Viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Alô, todos os que ainda não confessaram o Senhor Jesus, que é pelo Espírito de Deus, amém, abençoados? Pelo Espírito de Deus que você vai confessar, esse Jesus é o meu Senhor, esse Jesus é o meu Senhor. Esse Jesus é o que vai me salvar dessa enfermidade. Você tem alguma? É Ele quem vai se manifestar. Alô? Ele se manifesta, 1 Coríntios 12, 7. É preciso você conhecer, abençoados, o Espírito Santo. Vamos ler mais um texto, vai ruminando. Jesus disse, Mateus 21, verso 22. Mateus escreveu e Jesus falou, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração perdirdes. Alô, Paulo disse, orai sem cessar. Alô, abençoados, é preciso orar. O que você quer? Você pede em nome de Jesus, não há outro nome, o nome é Jesus. Você pede em nome de Jesus, você crê? E já é seu. Alô? Jesus disse, portanto vos afirmo, tudo quanto em oração perdirdes, tenhais fé, que já o recebestes, e assim vos sucederá, e assim vai acontecer. Perdirdes em nome de Jesus, tenha fé e vai acontecer. É o que vai acontecer, abençoados. Quanto tempo você está aí com uma enfermidade? Quanto tempo? 8 anos? 10 anos? Com fé. É preciso ir com fé e crer que a manifestação do Espírito Santo virá sobre ti. Amém, abençoados? Então, eu estou crendo por fé. É preciso ter fé, abençoados. Vamos continuar a nossa leitura. Vamos continuar. Livro de Atos, um livro histórico, onde tem muitos rudimentos aqui, hein? Lucas escreveu esse livro aqui. Aqui a igreja tá cheia de rudimentos aqui. Ah, vocês não fazem batismo, mas Paulo fez batismo. Fez sim. Maria, mas Paulo fez batismo. Fez. Paulo fez 1 ou 2 batismos. Paulo disse, eu batizei a Crispo e a Caio. Mas a vós, outros, eu não batizei mais ninguém. Alô? Na nossa igreja não tem batismo, abençoados. O apóstolo Marcos Gomes chegou a batizar, antes da graça lhe ser revelado. Mas depois que a graça lhe foi revelada, ao apóstolo Marcos Gomes, não. Em nosso ministério, não. Amém, abençoados? Em sua morte nós fomos batizados, tá bom? Não é o nosso assunto agora. Vamos lá.
Paulo disse, imite a mim como, como eu imito ao Cristo. Quero saber quem é que nas igrejas de hoje está imitando a Paulo, hein? Vamos lá. Aqui, ó. 1 Coríntios 1,14, não é? 1 Coríntios 1,14, Paulo falou, dou graças a Deus que... Paulo estava falando para a igreja, hein? Igreja de Coríntios. Alô, a igreja, nós, igreja da terra, isso aqui. 1 Coríntios 1, verso 14. Dou graças a Deus que a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Caio. Alô, Paulo batizou, abençoados. A 2 cristãos. Depois disso, você não vê mais Paulo batizando. Sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, Paulo batizou. Depois a graça foi revelada ao apóstolo Paulo. Alô? E Paulo, ele foi entendendo. O Cristo foi guiando a Paulo. O Cristo foi ensinando a Paulo. O Cristo ressuscitado, abençoados, ele foi se manifestando na vida do apóstolo Paulo. E Paulo foi trazendo as revelações. Alô? Amém, abençoados? Então, pela graça sois salvos. Ah, porque o batismo é que salva. Alô? Não é meu assunto agora. 13. Vamos lá continuar a nossa leitura. Amém, abençoados? Atos 19, 13. Vamos lá aqui. Alguns dos exorcistas, Atos 19, verso 13. E o Senhor vai tirar o espírito de medo e vai trazer o espírito de coragem, de ousadia. Eu recebo. E o Senhor vai tirar o espírito de timidez, alô, e vai colocar o espírito de ousadia. Para falar nesses assuntos tem que ter ousadia. Atos 19, verso 13, vamos continuar. Entenderam então aqui, abençoados, no verso de cima, o verso acima, olha, 12, o verso 12? De sorte que até lenços e aventais eram lavados do seu corpo, eram levados do seu corpo aos doentes, e as enfermidades os deixavam, e os espíritos malignos saíam. Livro de Atos é cheio de rudimentos. Lucas escreveu o livro de Atos. Lucas andou com Jesus de Nazaré. Então, naquele tempo de Jesus de Nazaré, havia expulsação de demônios, havia o povo... estamos falando antes de Cristo, hein, abençoados? Hoje, na nova aliança, não tem expulsar demônios, mas, amém, abençoados? Então, o Lucas, ele era um discípulo que ele não tem a revelação da graça de Deus, amém, abençoados? O Lucas, ele não tem a revelação da graça. O Lucas andou com Jesus de Nazaré, ele viu muitas coisas e ele escreveu o que ele viu e ouviu de Jesus de Nazaré. Alô? Então, ele contou como ele viu. Naquele tempo, nós não somos daquele tempo e não estávamos lá. Alô, nós estamos aqui na nova aliança com o apóstolo Paulo. Alô? Verso 8. Paulo entrou na sinagoga e falando ousadamente por 3 meses, debatendo e convencendo a respeito do reino de Deus. O reino de Deus, ele não é comida e nem bebida. Alô? Pão, suco. Isso aí não santifica mais. O reino de Deus hoje, as ovelhas, elas entram no reino de Deus e elas se alimentam com uma comida espiritual. Você não precisa no dia 12, 13 de março ir ao Ministério MGA e levar a sua caneta. O Marcos Gomes não vai ungir. Alô, o apóstolo Marcos Gomes não vai ungir a sua caneta. Ele não vai ungir a sua carteira. Ele não vai ungir a sua roupa. Alô, não precisa levar as suas vestes.
Amém, abençoados? Creia por fé. Tá precisando de emprego? Pede, creia por fé que já é seu. Amém? Alô, ore. Paulo disse, ore sem cessar. Que Jesus Cristo, nosso Senhor, Ele te cura, Ele te salva, Ele dá o que você quer. Alô, abençoados, você tá... Alô, abençoados. Palavra de domingo também no ministério. Aqui na graça, a gente não tá procurando mais nada. Alô, a gente crê no nosso Senhor, que há tempo para todas as coisas e Ele se manifesta. Alô, a graça de Deus tá revelada para nós. A graça de Deus está revelada. Nós não procuramos mais nada, abençoados. Mas há ainda quem está procurando. Alô, e quem está procurando vai achar. A graça de Deus feita em Cristo Jesus. Vai achar que Ele cura, que Ele salva. Que Ele te salvou. Termos celestiais. Bênçãos celestiais. Que Ele te salvou. Que Ele te fez um espírito com o Senhor. Que você é lavado, curado. E que não há nenhuma enfermidade mais em você. Porque lá na cruz, Ele te reconciliou com Cristo. Porque Ele levou as suas enfermidades. Lá na cruz, cravou os seus pecados. Vamos lá. 19. Não, então, voltando ao assunto, não precisa levar. Amém, abençoados? Alô? Lá, abençoados, lá. Quando você for para lá, você não vai procurar mais nada. Lá você vai encontrar algo muito mais excelente do que aquilo que você está procurando, abençoados. Alô? Você vai encontrar algo muito mais excelente. 13. Atos 19, verso 13. Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus. Eu vou repetir só essa frase aqui, ó. Porque até hoje tem gente exortando demônios de um filho de Deus, hein? Alô, o filho de Deus, ele tem o Espírito Santo. Um filho de Deus. Agora, existe a ovelha que é um filho de Deus. Alô, a ovelha é o Espírito reconciliado do Senhor. A ovelha é o Espírito. O filho de Deus, somos chamados, ou abençoados, de ovelha, na Bíblia, somos chamados de ovelhas, somos chamados de Espírito, somos chamados de filhos. Amém, abençoados? Verso 13. Alguns dos exorcistas judeus, alô, exorcistas judeus, como que ainda tem homens gentios, hein? Ministros gentios expulsando, exortando aí, expulsando, né? Os demônios aí. Alguns dos exorcistas judeus. Tá falando de gentil aqui, pessoal? Não, judeus. Prática deles, não é? Alô? Prática de judeu. Ambulantes tentavam, alô, tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espírito maligno. Alô, Pedro escreveu isso aqui. Pedro, discípulo de Jesus de Nazaré, viu e ouviu e contou do jeito que ele viu e ouviu. Alô? Alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que estavam possessos de espíritos malignos, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, olha só, a quem Paulo prega,
eu lhes ordeno que saiam. Alô, Paulo prega o Cristo ressuscitado. Paulo não expulsa demônio de ovelhas. Paulo ora. Paulo ora pelas ovelhas. Em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva. Alô, judeu. Será que esses ministros hoje, ou abençoados, são judeus para estar fazendo prática de judeus? A Bíblia diz que nós somos gentios. A Bíblia diz que o Espírito Santo, 1 Coríntios 3,16, que o Espírito Santo habita em nós. Será que onde o Espírito Santo está, nós somos a casa de Deus, será que onde o Espírito Santo está, há espaço para mais alguém? Verso 14. Os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, um dos principais sacerdotes. Verso 15. Você não é obrigado a entender isso agora, amém, abençoados? 15. Respondeu, porém, o espírito, alô, maligno, alô, respondeu, porém, o espírito maligno. Então, aquele suposto endemoniado, né, que tinha um demônio, que eles disseram, alô, eles disseram que aquele espírito estava com um espírito maligno, alô, o espírito, alô. Somos chamados na Bíblia, precisa discernir isso aí, hein, abençoados, quando é um espírito, quando é o espírito e quando é o Espírito Santo de Deus com um E maiúsculo. Quando é o espírito, se tratando de filho, ovelha, alô. E quando é um espírito, antes de Cristo. 15. Respondeu, porém, o espírito maligno. Conheço Jesus. Alô? O espírito. As interpretações, hein, abençoados? A falta de sabedoria, a falta de entendimento. Mas o Espírito Santo vos ensinará. O Espírito Santo vos guiará. Porque você é um espírito com o Senhor. Você é o Espírito, o Filho. Alô? Hebreus 12, 9. Deus é Espírito, Pai dos Espíritos. 15. Já estou terminando, abençoados. 15. Respondeu, porém, o espírito maligno, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Alô, o espírito respondeu para os ambulantes que tentavam invocar o nome do Senhor. Alô. Respondeu, porém, o espírito maligno, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo. Mas vós quem sois? Alô, o Espírito respondeu, abençoados. Mas vós quem sois? 16. Saltando sobre eles, grife nas suas Bíblias, essa letrinha aqui, ó, não é abençoados. 16. Saltando sobre eles, o homem que tinha o espírito maligno, dominou 2 deles e prevaleceu de modo que fugiram nus
e feridos daquela casa, saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno. Espírito sujo, não é, abençoados? A pessoa, ela fica em feitiçaria, não é? Ela está na obra da carne. Então, o espírito é reconciliado com o Senhor, mas ela está lá, na feitiçaria, em vez de estar lá louvando o Senhor no céu, lá no reino de Deus, alô? Ela está na obra da carne, alô? Ela está na feitiçaria, uma obra da carne. Aí, o espírito se suja, alô? Ele é salvo, mas ele se suja, ele está na feitiçaria, está na obra da carne. Alô, nós estamos falando de salvação, amém, abençoados? Vamos lá, ó. Que a graça de Deus lhe seja revelada, amém, abençoados? Ó, aqui, ó, 2 Pedro 2, verso 22. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito. Pessoas que têm adoração a imagens, pessoas que entram, elas não entram no reino de Deus. O espírito, ele é lavado e reconciliado em termos de salvação, mas ele está na ignorância, ele não conhece a verdade. Ele ainda, o Senhor, alô, abençoados, alô, o Espírito Santo de Deus é quem busca, é quem pega, é quem traz. O Espírito Santo de Deus é quem faz todas as coisas. Alô, o Espírito Santo de Deus, ele tira. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada, o Filho de Deus, o Espírito, o Filho de Deus, lavado pelo sangue de Cristo, ainda em obras da carne, feitiçaria. Alô, abençoados, eu tô crendo que esse filho é um filho de Deus e não é um bode. Alô, porque o bode, ele não tem o Espírito de Deus e ele não é um com o Senhor. Então, se você tá em obra da carne, é preciso reconhecer o Senhor, é preciso confessar o Senhor Jesus. Para que você ande em outras veredas. A porca lavada ao esponjadouro de lama. O que aconteceu a essas pessoas prova que são verdadeiros estes ditados. O cachorro volta ao seu próprio vômito e a porca lavada volta a rolar-se na lama. Alô? O espírito é reconciliado com o Senhor, lavado, remido pelo sangue de Cristo. O Senhor fez tudo isso por tal. E ele volta às feitiçarias, às macumbarias, o espírito na obra da carne. É preciso que se arrependa, abençoados. Conhecendo a palavra, conhecendo a verdade, o Senhor, ele não leva... Quando o Filho de Deus ele está na ignorância, o Senhor não leva em conta, mas depois de conhecer a verdade, alô. 15. Respondeu, porém, o espírito maligno. O espírito maligno, ele está na obra da carne. Como que entra dentro do reino de Deus? Ele não recebe o reino de Deus. Ele está na obra da carne. Respondeu, porém, o espírito maligno: conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Agora uns e outros aí, não é? Usando o nome de Jesus para poder expulsar demônios de ovelhas. Vós quem sois? 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o
espírito maligno. O espírito dele estava sujo. Ele está na obra da carne, abençoados. Dominou 2 deles e prevaleceu. E saiu correndo. Sai para lá. Sai para lá. Vocês aí. Conheço a Paulo, eu conheço Jesus, mas vocês eu tô fora de vocês. Alô? Sai fora. Eu conheço a Paulo. Eu conheço Jesus. E vocês, quem são? E o espírito foi embora, abençoado. Alô? O espírito saiu correndo, passou por detrás daqueles ambulantes lá, tropeçou eles lá e saiu igual um doido. É um doente mental da cabeça. Por quê? Porque está na obra da carne. Não conhece o nosso Senhor. Alô? Ou melhor, conhece. Não é? Tem gente que ouve falar de Jesus, não é? Mas não tem manifestação de Deus porque não entra no reino de Deus. Alô? Não entra no reino de Deus. Não, eu ouço falar de Jesus aí, que ele é meu salvador, mas está lá na obra da carne, não é? 16. Saltando sobre eles o homem que tinha o espírito maligno, dominou 2 deles e prevaleceu de modo que fugiram nus e feridos daquela casa. Então, abençoados, 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, alô, agora vocês estão habitando aqui, na graça e no apostolado e no amor de Deus. 17. Quando isso se tornou conhecido de todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, caiu temor sobre todos eles e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Alô, o nome do Senhor Jesus era engrandecido. 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando. Alô, e muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando as suas práticas más. Alô, 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 alô. Quando a graça lhe for revelada, abençoados, eu creio em nome de Jesus que já está sendo. 18. E muitos dos que tinham crido vinham confessando e revelando as suas práticas más. Aí quando você confessar o nosso Senhor e reconhecer o nosso Senhor como seu Jesus, como seu Senhor, aí você vai deixar as suas práticas más. Eu oro em nome do Senhor Jesus, para que isso seja feito em sua vida. 19. Também muitos dos que tinham praticado feitiçarias trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Diga bem forte, abençoados, graças a Deus, eu vou fazer isso, eu não vou mais adorar a estátuas, eu não vou mais para as feitiçarias. Diga isso, filho de Deus, diga isso. E receba em seu espírito a palavra do Senhor. Também muitos dos que tinham praticado feitiçaria trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos, feita a conta do seu preço. O valor chegou a 50.000 moedas de prata. Ponto. Termino aqui. Amém, abençoados? Então, deixe de adorar imagens, abençoados. Deixem de ter outros santos, amém? Para receber apenas um santo, o Espírito Santo, Senhor Jesus, nosso Deus, não é? E é isso, abençoados. Eu quero terminar aqui, vou terminar agora. E a porca foi lavada, mas ela volta a se sujar. O espírito reconciliado com Cristo, um espírito salvo pela graça de Deus, o espírito é santo. Então você não pode ficar mais nessas obras, abençoados, que te ensinam. Cuidado, hein, que esses ministros que expulsam demônios de ovelhas, ministros que usam o nome de Jesus, o próprio Espírito, o Espírito falou, hein?
Eu conheço a paz. Era uma ovelha. Alô? Porque um demônio não é. Um demônio, eu conheço Jesus. Ele tá na ignorância. O espírito. Alô? O espírito tá na ignorância em macumbaria, em feitiçaria, obra da carne. Eu conheço a Paulo, eu conheço a Jesus. Mas e vocês, quem são? Então, ele foi ligeiro, hein? Saiu fora desses. Então, abençoados, a ovelha que está na feitiçaria, ela precisa confessar. Alô? Confessar o Senhor para que seja salvo. Alô? Confessando o Senhor, essa ovelha, ela sai das feitiçarias. Ela para de adorar a imagem. Quando ela confessa o Senhor. Amém, abençoados? Quando ela confessa o Senhor, porque com sua boca confessares a Jesus como Senhor, o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Alô, se eu confessar o Senhor, aí você é salvo, né? Não estou falando de salvação, tá bom, abençoado? É falar de salvação eterna. Salvação, Efésios 2:8, pela graça sois salvos, amém? Não precisa se arrepender da obra da carne, amém? Precisa sair, viu, ovelha de Jesus? Precisa parar de andar em obras da carne. Confessa o Senhor. Ele vai te salvar de tais coisas. Alô? E Ele vai te salvar do falso profeta que fica aí expulsando demônios de ovelhas. Prática judaica. Prática que os judeus praticavam antes de Cristo. Hoje no Novo Pacto não. Já vou terminar, meio abençoados. Agora eu vou pegar minha Bíblia. Vamos para o livro de Gálatas. Vou ler o livro de Gálatas agora com vocês. Já estou terminando. Vamos lá. Efésios e Gálatas 5. Vamos lá, abençoados. Gálatas 5, verso 16. Eu vou ler Gálatas 5, aqui, ó. Digo, porém, andai no Espírito. Alô. Vamos terminar com isso aqui, amém, abençoados? Paulo falou. A vida, o Espírito com o Espírito Santo. A vida de um cristão, como deve ser. A vida de um cristão, abençoados. Digo, porém, andai no Espírito e não satisfareis os desejos da carne. Alô, andai com Cristo. Quando você confessa o Senhor, alô, você é salvo dessas coisas, abençoados. Digo, porém, Gálatas 5, a partir do verso 16, tá? Digo, porém, andai no Espírito e não satisfarei os desejos da carne. Não é obra da carne, feitiçaria, adorar imagem. Alô? O Espírito Santo fala, abençoados. 17, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Muitas das vezes você nem quer estar aonde você está, porque a carne é fraca, não é, abençoados? Mas estamos aqui para pregar a palavra e te fortalecer com ela, amém? 18, se porém sois guiados, olha lá, abençoados, ó. Gálatas 5, 18, se porém sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. 19, as obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria. Olha,
Idolatria. As pessoas idolatram a imagem, não é? De Nossa Senhora da Aparecida, idolatra a Maria, idolatra um filho, idolatra o carro, idolatra tanta coisa. Idolatria, feitiçarias, obra da carne. Alô? Não é o diabo foi aniquilado, Hebreus 2,14, abençoados. Feitiçaria, inimizades por filhas, ciúmes, alô? O ciúmes é uma obra maligna, hein? Da carne, acaba com o casamento, destrói tudo, alô? Mas o perfeito amor é um dom supremo. O perfeito amor joga fora todo medo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, viu, abençoados? Deus, ciúmes é obra da carne, destrói casamento. Iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, destrói a vida, hein? Orgias e coisas semelhantes a estas. Paro por aqui, abençoados, amém? Que fique aí o estudo dessa graça e desse apostolado, que vai edificar a sua vida. Você não é mais um sem revelação. O que você está procurando, eu estou com a graça revelada. Hoje o que eu estou almejando aí é dons espirituais, alô. Falar em dons espirituais, abençoados, olha, eu esqueci de dizer e eu vou finalizar isso aí, olha. Eu não estou procurando mais nada, abençoado. Eu já achei a graça me foi revelada, amém? Quero ler aqui para vocês os dons de cura, não é? Dons de cura. Vou ver aqui, acho que é 1 Coríntios 12. Ou 14, vamos ver aqui. Que a uns Deus deu, abençoado, dons de cura. Olha lá, dons espirituais. Os dons de curar. 1 Coríntios 12, 9. Olha lá, ó. Vou ler a minha Bíblia. Terminar. Deus deu a alguns homens, mas vocês não precisam levar coisas para ser ungidos. Amém, abençoados? Crê no Senhor. Não é? Amém? Quem recebe essa palavra aí, abençoados? Recebe essa palavra enquanto eu procuro aqui, abençoados. 1 Coríntios 12. Dons de profecia e de línguas. Aqui, ó. Vamos verificar aqui. Deixa eu procurar aqui, abençoados. Dons de curar, 1 Coríntios 12, 9.